Beleza. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer hoje aqui? Então, a gente já conversou um pouco, né? Na aula passada a gente estudou processamento de imagens lá para integrar alguns conhecimentos. E hoje a gente vai fazer o mesmo. E a gente vai trabalhar com análise de dados hoje, usando o Python. E o Python sem bibliotecas, tá bom? A análise de dados ela é feita, se vocês forem procurar algumas coisas aí na internet, ciência de dados, existem bibliotecas que já ajudam muito nisso aqui, mas a gente vai fazer sem nada, com o mínimo possível aqui, para a gente ver o que a gente consegue fazer com Python, enfim. Bom, nessa parte aí de ciência de dados sem usar biblioteca. E, então, que dados que a gente vai analisar? Eu baixei da internet aqui os dados do Campeonato Brasileiro, são os jogos, as informações dos jogos, do ano 2000 até 2020. Já então a gente tem aqui ou mais de 8 mil jogos, certo? Para cada jogo a gente tem basicamente a data, o horário, o dia, quem que foi o time mandante, que é um visitante, e o placar, quantos gols fez o mandante, quantos gols fez o visitante, entre outras informações como o estádio, o estado, enfim. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler, pensar uma maneira, certo? De ler esses dados aqui. Desculpa, vai ser ler esses dados aqui e pensar uma maneira como que a gente modela isso computacionalmente. Como que a gente joga isso dentro do meu programa, dentro de estruturas que a gente consegue trabalhar, correto? E que a gente consegue manipular ela. Então, pessoal, existem várias maneiras da gente fazer isso aqui, ok? Por exemplo, a gente poderia pegar cada jogo, né, cada linha, que a gente poderia criar um registro para ela. Aí, o que teria o registro? Então, a gente teria o registro jogo. Aí, teria lá o ID, né? Lá dentro daquele registro, teria o ID, teria a rodada que ele teria a data, o horário, o dia, o mandante, o visitante. Teria cada campo, então, teria um registro grande lá. E aí, depois, eu faria uma lista e criaria um registro para cada linha e jogaria nessa lista. Essa é uma maneira de fazer, certo? Outra maneira de fazer, a gente poderia usar dicionário aqui. Então, para cada coluna a gente tem um nome, né? O header dela, né? O cabeçalho dela. Então, a gente poderia usar dicionário dessa maneira, certo? A gente poderia fazer uma lista de tuplas, cada linha é uma tupla, correto? Mas o que a gente vai usar aqui, a gente está interessado em praticar matrizes. Nós vamos fazer o quê? A gente vai gerar uma matriz clássica, certo? Então a gente vai fazer em Python, seriam as listas de listas, certo? Então a gente tem aqui, ó, vamos ter uma matriz de 8.319 linhas, certo? Que a gente não vai colocar na matriz o nosso cabeçalho. E uma quantidade de colunas aí, que quantas dão? Não sei quantas dão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 colunas, certo? A gente vai fazer isso. Geralmente, pessoal, matrizes, quando vocês forem ver matrizes em outras, na próxima disciplina, né, que eu sempre gosto de falar, matrizes elas são de dados homogêneos. Significa o quê? Olha, eu tenho matriz de inteiros, ou tenho matriz de float, entendeu? Então você tem ou matriz, sei lá, de booleano, no caso, né? Matriz de um tipo só. Aqui a nossa matriz, aí você tem que, lá no caso, você teria que trabalhar com registro, enfim. Aqui não, o Python é nosso amigo, certo? A gente consegue fazer matriz heterogênea, ou seja, a nossa matriz ela não vai ter só dado inteiro. Ela vai ter uma string, ela vai ter um inteiro, certo? String inteiro aqui, basicamente, né? Tem as datas aqui, mas a gente não vai lidar com as datas. A gente vai trabalhar como se fosse string mesmo. Então, vai ser uma matriz de dois tipos de dados, inteiro e strings. Mas lembre-se que na próxima disciplina que vocês forem ver, matrizes vai ser de um tipo só. Tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos primeiro ler esse carinha aqui, tá joia? Ou pelo menos começar aqui, a gente vai dividir os vídeos, tá joia? Então, pessoal, vamos aqui criar a nossa função main, que a gente tem sempre. Bom, já vou chamar ela aqui embaixo, porque eu esqueci, ó, na passada, né? Fiquei procurando o erro.
Bem, e aqui eu vou criar uma variável nome arquivo e vou simplesmente copiar lá o nome do arquivo para a gente conseguir abrir ele aqui, ó. Tá, esse aqui vai ser o nome do arquivo. Vou criar aqui também uma outra variável. Vou deixar no jeito aqui, o Brasileirão Small aqui, ó. Tá? Pode ser o mesmo nome, porque aí eu vou lá e comento quando eu quiser usar uma ou outra. Isso aqui é para a gente ver, para a gente conseguir testar, correto? E aí, pessoal, a gente vai ter aqui uma variável chamada tabela. Tabela, eu chamei de tabela, tá? Que ela vai receber um ler tabela. E a gente vai passar aqui o nome do arquivo. Joia? O que essa tabela vai guardar? Essa tabela vai guardar os meus dados, pessoal. Tudo isso aqui, ó. Todos os meus dados ela vai guardar. A gente vai guardar numa variável tabela, que vai ser uma matriz. Tá joia? Então a gente vai guardar ela. Então, o que a gente tem que fazer agora? Primeira coisa, a gente tem que definir o ler tabela. Né? Uma função ler tabela, que a gente vai receber aqui o nome do arquivo. Ok? Aí vamos abrir o arquivo, vamos chamar aqui o arc, open, nome, arquivo. A gente está abrindo para leitura, então vamos abrir com R. Já vou fechar o arquivo, para não esquecer, isso é importante, tá? Às vezes eu esqueço também, normal, tá? Mas é bom a gente não esquecer, senão ele fica colocando lixo lá na memória, bom? Não só isso, tem outras implicações também, tá? E aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, a gente não vamos colocar o header, né, o cabeçalho das colunas na nossa tabela, certo? A gente não vai fazer isso. Então, pessoal, a maneira mais... existem outras maneiras de fazer isso, tá? Mas a maneira mais tranquila de fazer é de cara aqui, ó, vou colocar um arc.readLine. Lembrando que o readLine, ele lê a lista, né? Ele lê uma linha do arquivo para a gente. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai ler essa primeira linha e vai pular. Certo? Para a próxima. Então, a gente meio que está ignorando a primeira linha aqui. Teria outras maneiras mais elegantes de fazer, pessoal, mas vamos fazer dessa maneira aqui, que é o que a gente aprendeu. O readLine, ele lê e pula uma linha. A gente nem vai pegar o que ele leu aqui, tá bom? Porque nesse momento não nos interessa o cabeçalho. Interessa só os dados mesmo. E aí, pessoal, vamos criar aqui uma variável chamada... Vou chamar de matriz aqui, tá bom? Vou chamar de matriz só para a gente ver que não precisa ser o mesmo nome, né? Relembrar isso. Então, a matriz vazia, e aí a gente vai fazer, ó, para cada linha no arquivo, várias maneiras de ler também o arquivo, certo? A gente está usando essa aqui. Para cada linha no arquivo, pessoal, agora a gente precisa ver, ó, a gente abriu o arquivo no Excel aqui, certo? No LibreOffice. A gente viu como que ele está. Mas como que é o... Esse aqui é como se estivesse abrindo lá a Mona Lisa no visualizador de imagem. Mas como que ela está mesmo lá como arquivo texto, certo? Vamos pegar aqui, ó, o nosso Brasileirão. Eu vou pegar o small aqui, tá? Não, vou pegar o grandão mesmo. Correto? E vou abrir ele no editor de texto. Ó, pessoal, como que esse arquivo está organizado? Repare que, ó, temos as linhas aqui, certo? Ó, 29/7/2000, 16 horas, sábado, Fluminense, Bahia, 2-0, certo? Ó, ele está em cada linha, pessoal, cada informação é separada por um ponto e vírgula. Ó, tá joia? Então, cada linha tem as informações nas minhas colunas e cada informação é separada por um ponto e vírgula. Então, a gente já sabe como que a gente tem que dividir os nossos dados. Então, vamos voltar lá na nossa análise. Ó. Então, cada linha, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui um jogo, certo? Um jogo. Vai receber o linha, que eu já li, né? Li aqui em cima. Linha, ponto. Eu vou usar o strip aqui para tirar o
espaços aí, /n, tá bom? Para manter só caractere, para facilitar a nossa vida. A gente fez isso lá na aula passada também, correto? Porque às vezes o arquivo ele tem algum caractere, algum espaço sobrando aí, no início e no fim, então a gente já usa para eliminar isso, certo? E a gente vai ter que dar o split agora com o ponto e vírgula, ou seja, a gente vai separar as linhas do ponto e vírgula. Então agora eu tenho aqui o meu jogo, certo? Meu jogo ele é uma lista com aquelas informações. Eu vou até dar um print jogo aqui, print jogo, tá? Então eu vou imprimir todos os jogos e vou simplesmente chamar isso aqui, ó. Não estou retornando nada, tá, pessoal? Só para ver se ele está funcionando. Então, lembrando que eu vou ler o Brasileirão Small aqui. Ó, então, repara o seguinte, então que ele leu meu arquivo pequeno, que são só 3 linhas, e ele imprimiu aqui, ó. Cada linha do meu arquivo é uma lista agora, certo? Uma lista, ó. Então, rodada 1, ID 1, rodada 1, data tal, nas Fluminense, Bahia, tem as informações. Beleza? Certo? Então, ele está conseguindo fazer isso. Antes da gente adicionar cada linha na nossa matriz, a gente vai fazer o quê, pessoal? Olha, vamos pegar lá o nosso tabela no Excel aqui, no LibreOffice. Tem algumas informações. Quando eu faço o split, lembrando que tudo vira string. Algumas informações, pessoal, não são string, né? Principalmente o placar. Porque a gente vai manipular o placar. Porque se eu quero saber quem ganhou, quem perdeu, se bem que tem a informação aqui, né? Mas se eu quero saber qual foi a maior goleada, enfim, quantos 2-0 teve, eu preciso, né, melhor, certo? Fazer conta, né? Qual foi o saldo de gols? Eu preciso ter isso como um número inteiro. Então, pessoal, a gente vai fazer o quê, ó? A gente vai pegar o jogo da posição. Qual que é a posição dos placares? É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, o jogo da posição 9 recebe o int do próprio jogo da posição 9. E o jogo da posição 10 recebe o próprio int do jogo da posição 10. Joia? Nós vamos trabalhar aqui também com os índices diretos, os números mesmo, tá bom? Então a gente tem que saber qual é o índice de cada coluna. Poderia fazer isso diferente também, tá? Poderia mapear, criar aqui umas variáveis, mas não vem aqui ao caso. A gente vai usar os números mesmo, joia? Então, dessa maneira aqui, a gente converteu esses carinhas. Vamos ver se funcionou. Ó, tá aqui, imprimiu, e agora o 2 e o 0 aqui já não estão mais entre aspas, certo? Tem outros números inteiros aqui, pessoal, rodada e ID, mas a gente não vai usar eles, então vamos deixar assim mesmo, para não encher muito o nosso código aqui. Bom, então agora a gente está com números inteiros do placar. Então, feito isso, então a gente está conseguindo fazer, né, colocar o nosso jogo em uma lista, certinho? E agora a gente vai pegar a nossa matriz, ponto, append, para cada jogo, a gente vai adicionar ela na matriz. Bom, matriz. E no final a gente vai retornar, dar um return nessa matriz. Ótimo? Ok? Então agora a gente consegue ler o arquivo, colocar lá numa matriz, certo? E retornar numa variável chamada tabela. E agora a gente consegue eventualmente aí manipular os dados dessa tabela. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos só dar um print tabela para ver se ele leu direitinho. Ó, pessoal, tá aqui. Aparentemente tá certo, né? Ó. Esse aqui é um primeiro jogo, esse aqui é um segundo jogo e esse aqui é o terceiro jogo. Ótimo. Beleza? Vou parar a gravação aqui para quebrar os vídeos.